Hey, pare o que você está fazendo agora, porque o que estou prestes a compartilhar com você pode ser uma das informações de saúde mais importantes que você ouvirá este ano. E digo isso não para ser dramático, mas porque a maioria dos médicos, incluindo muitos oncologistas, ainda não estão contando isso aos seus pacientes com mais de 50 anos. Não porque eles não saibam, mas porque isso não vem em um frasco de comprimidos. Eu sou o Dr. Roberto Silva, biólogo vascular, pesquisador do câncer e autor, e passei mais de 25 anos estudando que realmente previne o câncer no nível celular. E o que encontrei? Confirmado por um estudo marcante de 2022 da Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, acompanhando mais de 116 mil adultos por 28 anos, é que uma categoria específica de hábitos diários reduz o risco geral de câncer em até 61% em adultos acima de 50 anos. 61%. Isso não é um suplemento, isso não é quimioterapia, é estilo de vida. E hoje, vou detalhar os 5 componentes mais poderosos desse hábito, classificados do útil ao absolutamente transformador, para que ao final deste vídeo você saiba exatamente o que começar a fazer amanhã de manhã. Agora, quero antecipar algo para você desde já, porque o número 1 dessa lista é algo que 90% das pessoas acima de 60 anos estão fazendo completamente errado, e a ciência sugere que corrigir isso pode reduzir seu risco de câncer quase pela metade por si só. Então, não pule. Assista até o final porque a ordem importa. Cada hábito se constrói sobre o anterior. Mas antes de começarmos, quero te perguntar algo pessoalmente. Deixe um comentário abaixo dizendo sua idade e isso. Algum médico já sentou com você para falar sobre prevenção do câncer, não apenas detecção? Eu leio todos os comentários neste canal, e suas respostas realmente moldam o que abordo a seguir. Então, por favor, reserve 10 segundos e compartilhe. Agora, vamos começar, iniciando pelo número 5. O número 5 é algo que quase todo mundo descarta como simples demais para ser sério, e essa negligência pode estar custando vidas. Estou falando de hidratação com água fria, especificamente beber entre 470 e 600 ml de água fria ou em temperatura ambiente filtrada logo pela manhã, antes do café, antes da comida, antes de olhar o celular. Agora, antes de revirar os olhos, me escute, porque o mecanismo por trás disso é fascinante e profundamente relevante para a biologia do envelhecimento. Após os 55 anos, algo chamado sensibilidade interoceptiva à sede diminui. Isso é apenas uma forma médica de dizer que seu cérebro fica pior em te avisar quando você está com sede. Um estudo de 2019 da Universidade de Barcelona descobriu que adultos acima de 60 anos operam cronicamente entre 8% e 12% abaixo da hidratação celular ideal sem sequer sentir sede. Agora, por que isso importa para o câncer? Porque o seu sistema linfático, pense nele como um caminhão de lixo interno do corpo, coletando resíduos celulares e fragmentos de DNA danificados, funciona quase totalmente com água. Quando você está desidratado, esse caminhão desacelera. Células danificadas se acumulam, a inflamação aumenta, e a inflamação crônica de baixo grau é agora entendida como um dos principais motores do início do câncer, particularmente câncer coloretal, de bexiga e de rim. O estudo das enfermeiras de Harvard descobriu que mulheres que bebiam mais de 5 copos de água por dia tinham 45% menos risco de câncer de colo em comparação com aquelas que bebiam 2 ou menos. Isso é notável para algo que não custa nada. Para corpos em envelhecimento especificamente, a hidratação também apoia o que os pesquisadores chamam de autofagia, o processo de autolimpeza das células. Pense na autofagia como um inspetor de qualidade dentro de cada célula, quebrando componentes danificados antes que possam sofrer mutação. Após os 65 anos, a eficiência da autofagia cai cerca de 30%, mas a hidratação adequada demonstrou restaurar parcialmente essa função. Veja como fazer corretamente. Mantenha um copo de aproximadamente 600 ml de água filtrada ao lado da cama. No momento em que seus pés tocarem o chão, beba tudo, antes de qualquer outra coisa. Adicione um pouco de limão fresco, se quiser, porque o D-limoneno na casca do limão tem propriedades antitumorais que abordaremos mais tarde. E aqui vai uma dica de sinergia.
Combine sua hidratação matinal com 10 minutos de movimento leve, mesmo que seja apenas andar pela casa, porque o movimento estimula o fluxo linfático e potencializa o efeito de limpeza celular em até 40%, de acordo com pesquisas do Instituto Karolinska na Suécia. Agora, esse é o número 5 e é a base, mas o que você adiciona no café da manhã pode ser ainda mais poderoso. Vamos falar sobre o número 4. O número 4 é um alimento consumido há milhares de anos pelas populações mais longevas do mundo, ignorado por décadas pela medicina ocidental, e agora é tema de mais de 1.200 estudos revisados por pares sobre prevenção do câncer. Estou falando de alimentos fermentados, especificamente opções naturalmente fermentadas como iogurte natural, kefir, kimchi, chucrute e miso. Em 2021, um estudo inovador da Escola de Medicina de Stanford, publicado na revista Cell, descobriu que adultos que consumiam dietas ricas em fibras e alimentos fermentados apresentaram um aumento dramático na diversidade do microbioma e uma redução mensurável em 19 proteínas inflamatórias específicas, várias diretamente associadas à progressão do câncer. Mas aqui está o que torna isso especialmente crítico para pessoas acima de 50 anos. Após os 60 anos, algo chamado permeabilidade intestinal aumenta. O revestimento do intestino literalmente se torna mais poroso, condição às vezes chamada de intestino permeável. Isso permite que toxinas bacterianas entrem na corrente sanguínea, desencadeando inflamação sistêmica que pode agir como fertilizante para células pré-cancerígenas. Isso permite que toxinas bacterianas chamadas lipopolissacarídeo entrem na corrente sanguínea, desencadeando inflamação sistêmica que pode agir como fertilizante para células pré-cancerígenas. Eu tive uma paciente, Margarete, 67 anos, de Asheville, Carolina do Norte, que veio até mim com marcadores inflamatórios cronicamente elevados, fadiga e um forte histórico familiar de câncer coloretal. A dieta dela era bastante saudável na maioria dos aspectos, mas ela não consumia nenhum alimento fermentado. Nós adicionamos 2 porções diárias, kefir pela manhã e uma pequena porção de chucrute no almoço. Em 90 dias, os níveis de PCR, proteína C reativa, o marcador-chave de inflamação, caíram 38%. O gastroenterologista dela ficou impressionado. Ela me disse que era a primeira vez em anos que se sentia como ela mesma novamente. O mecanismo aqui funciona através de algo chamado ácidos graxos de cadeia curta, particularmente butirato, que é produzido quando bactérias benéficas fermentam fibras. O butirato literalmente sinaliza para células pré-cancerígenas no cólon entrarem em apoptose. Isso significa que ele diz a elas para morrerem antes de causarem danos. Pense no butirato como um segurança que discretamente remove os causadores de problema antes que qualquer dano aconteça. Busque consumir de 1 a 2 porções de alimentos naturalmente fermentados por dia, não pasteurizados, porque o processo de aquecimento mata as culturas vivas que você precisa. Procure no rótulo por culturas vivas e ativas. E a dica de sinergia aqui é combinar alimentos fermentados com alimentos ricos em prebióticos, como alho poró ou bananas levemente verdes, porque os prebióticos alimentam as bactérias benéficas que os alimentos fermentados introduzem, potencializando drasticamente o efeito. O número 4 é poderoso, mas o número 3 é onde a ciência se torna realmente extraordinária. E se você está achando isso valioso até agora, este é um bom momento para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Eu publico conteúdo baseado em evidências sobre saúde para pessoas acima de 50 anos todas as semanas, e seu apoio é o que torna isso possível. Agora, número 3. O número 3 é algo que você quase certamente já ouviu falar, mas eu prometo que você nunca ouviu explicado dessa forma, e quase certamente você não está fazendo isso de uma maneira que realmente desencadeia seus efeitos de prevenção do câncer. Estou falando de caminhar diariamente, mas não qualquer caminhada. Estou falando do que os pesquisadores agora chamam de caminhada metabólica. E a diferença entre um passeio comum e a caminhada metabólica pode literalmente ser a diferença entre alimentar o câncer e fazê-lo passar fome. Aqui está a ciência. Seu corpo funciona com 2 principais sistemas de combustível, glicose e oxigênio.
As células cancerígenas, devido a uma particularidade no metabolismo descrita pela primeira vez pelo bioquímico Otto Warburg em 1931 e confirmada por centenas de estudos posteriores, dependem quase exclusivamente de glicose. Elas são, na verdade, bastante ineficientes em usar oxigênio para produzir energia. Isso significa que quando você se envolve em atividade física sustentada de intensidade moderada, o tipo que eleva sua frequência cardíaca para 55% a 70% do máximo, você faz duas coisas notáveis ao mesmo tempo. Você reduz a glicose circulante, privando as células cancerígenas de seu combustível preferido. E você aumenta a oxigenação dos tecidos, criando um ambiente ativamente hostil à sobrevivência das células cancerígenas. Uma meta-análise de 2020 da Sociedade Americana de Câncer analisou dados de 1,4 milhão de adultos e descobriu que a atividade física moderada regular estava associada a redução de 42% no risco de câncer de cólon, redução de 38% no risco de câncer de mama e redução de 27% no risco de câncer de pulmão, mesmo em não fumantes. Esses são números extraordinários para algo que não exige prescrição. Mas aqui é onde a biologia específica do envelhecimento se torna crítica. Após os 65 anos, suas mitocôndrias, os pequenos geradores de energia dentro das células, diminuem tanto em número quanto em eficiência em até 35%. A disfunção mitocondrial agora é entendida como um dos principais motores do envelhecimento e da progressão do câncer. A caminhada moderada sustentada é uma das únicas intervenções comprovadas que estimulam a biogênese mitocondrial. Isso significa que ela literalmente sinaliza para o seu corpo criar novas mitocôndrias saudáveis. Pense nisso como instalar uma nova frota de geradores de energia em cada célula. Caminhada metabólica significa 30 a 45 minutos de caminhada contínua em um ritmo em que você ainda consegue conversar, mas teria dificuldade para cantar. Isso precisa acontecer pelo menos 5 dias por semana, e idealmente pela manhã, antes da primeira refeição completa, porque o movimento em jejum amplifica significativamente o efeito de redução de glicose. Quero te contar sobre Robert, 72 anos, de Portland, Oregon, um professor aposentado que veio até mim há 3 anos após um susto com câncer, um pólipo pré-cancerígeno removido durante uma colonoscopia de rotina. Ele estava apavorado. Ele não fazia nenhum exercício. Começamos com um protocolo de caminhada matinal, 35 minutos 5 dias por semana. Combinamos com mudanças na alimentação. Na colonoscopia de acompanhamento, após 2 anos, nada. Lipo. O oncologista dele destacou especificamente a melhora dramática nos marcadores inflamatórios. Se chamou a recuperação dele de excepcional. Robert me disse que caminhar parecia uma forma de remédio. Ele estava certo. Literalmente é. Para sinergia. Combine sua caminhada matinal com sua hidratação matinal do hábito número 5. E, se possível, caminhe em um local com luz natural, porque a exposição à luz solar matinal regula seu ritmo circadiano, que por sua vez controla a vigilância imunológica, o sistema de detecção de câncer do seu corpo. A combinação é muito mais poderosa do que qualquer um isoladamente. O número 3 é notável, mas os próximos 2 são onde as coisas se tornam genuinamente revolucionárias. O número 2 envolve algo que você come, e a forma como combate o câncer após os 50 anos é diferente de tudo na literatura nutricional. Vamos lá. Número 2. Número 2 é um composto, na verdade uma família de compostos encontrados em uma categoria muito específica de vegetais. E a pesquisa sobre seu mecanismo de combate ao câncer em adultos acima de 50 anos é uma das ciências mais convincentes que encontrei em 25 anos de pesquisa. Estou falando do sulforafano, o poderoso composto bioativo encontrado em vegetais crucíferos, brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, repolho, de forma mais potente, brotos de brócolis. Aqui está por que isso é tão profundamente importante para a biologia do envelhecimento. Em 2018, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, onde grande parte da pesquisa fundamental
sobre o sulforafano foi realizada, publicaram descobertas mostrando que o sulforafano ativa um interruptor genético mestre chamado NRF2. Pense no NRF2 como o chefe de segurança do seu DNA. Quando ativado, ele desencadeia mais de 200 genes protetores simultaneamente, genes envolvidos na desintoxicação, defesa antioxidante, de forma crítica, no reparo do DNA danificado antes que ele possa se transformar em câncer. E aqui está a tragédia específica do envelhecimento que torna isso tão urgente. A atividade do NRF2 diminui aproximadamente 40% entre as idades de 50 e 70 anos. Seu sistema de reparo de DNA está silenciosamente desacelerando. O sulforafano essencialmente desperta novamente. Um estudo marcante da Universidade de Illinois descobriu que o consumo regular de alimentos ricos em sulforafano estava associado a redução de 52% no risco de câncer de bexiga, redução de 41% na incidência de câncer de próstata e reduções significativas em marcadores de câncer de mama e pulmão. E talvez ainda mais notável, um estudo do Roswell Park Comprehensive Cancer Center descobriu que o sulforafano realmente atinge células-tronco cancerígenas. Essas são células particularmente perigosas que a quimioterapia convencional frequentemente não consegue eliminar e que são responsáveis pela recorrência do câncer. Pense nas células-tronco cancerígenas como os generais de um exército. Você pode eliminar os soldados, mas se os generais sobreviverem, eles reconstruirão tudo. O sulforafano vai atrás dos generais. Agora, aqui está o detalhe de preparo que a maioria das pessoas faz completamente errado. O sulforafano não está realmente presente no brócolis em sua forma ativa. Ele é criado através de uma reação química quando você mastiga ou corta o vegetal, ativando uma enzima chamada mirosinase. Mas aqui está o problema crítico. Cozinhar acima de aproximadamente 60 graus Celsius destrói a mirosinase. Isso significa que o brócolis totalmente cozido fornece muito pouco sulforafano ativo. O método ideal de preparo é cortar ou amassar levemente o brócolis ou os brotos e deixá-los descansar por cerca de 40 minutos antes de consumir ou cozinhar levemente. Isso permite que a reação da mirosinase seja concluída. Depois disso, cozinhe no vapor por no máximo 3 a 4 minutos. Brotos de brócolis crus não precisam de cozimento e fornecem até 50 vezes mais sulforafano por grama do que os floretes maduros. Busque consumir meia xícara de brotos de brócolis crus por dia ou uma xícara completa de brócolis levemente preparado. Sua dica de sinergia aqui é crucial. Combine seus vegetais crucíferos com uma pequena quantidade de pó de semente de mostarda crua ou rabanete cru. Ambos são naturalmente ricos em mirosinase ativa, e adicioná-los a vegetais crucíferos cozidos restaura efetivamente a atividade da enzima que o cozimento destruiu, aumentando a biodisponibilidade do sulforafano em até 4 vezes, de acordo com pesquisas do Institute of Food Research em Norwich. Esse é o número 2, e é poderoso. Mas o que vou te dizer agora para o número 1, o hábito diário mais impactante para a prevenção do câncer após os 50 anos, é para onde toda pesquisa vem silenciosamente apontando. Esse é o principal. Número 1. Número 1 é o sono, mas não apenas o sono. Especificamente o que os pesquisadores agora chamam de arquitetura do sono oncológico, ou seja, a qualidade e o tempo específicos do sono que ativam o sistema anticâncer mais poderoso do seu corpo. E os dados sobre o que acontece com o risco de câncer quando esse sistema é interrompido são, francamente, impressionantes. Aqui está o mecanismo. Durante o sono profundo, nos estágios 3 e 4, o cérebro ativa o sistema linfático. Este é um sistema de limpeza de resíduos recentemente descoberto, descrito pela primeira vez por pesquisadores da Universidade de Rochester em 2013, que utiliza o fluido cerebroespinal para literalmente lavar proteínas tóxicas e detritos celulares do cérebro e do sistema nervoso. Pense nisso como um ciclo de limpeza que só funciona à noite, quando a fábrica está fechada. Mas a conexão com o câncer vai muito além da saúde cerebral. Durante essas mesmas fases de sono profundo, seu corpo produz suas maiores concentrações de melatonina. Não apenas o hormônio do sono, mas um dos antioxidantes endógenos mais poderosos conhecidos pela ciência.
Uma revisão abrangente publicada na revista Cancer Research em 2021 descobriu que a melatonina inibe diretamente a angiogênese tumoral. Isso significa que ela impede que os tumores criem novos vasos sanguíneos necessários para crescer. Ela também estimula as células natural killer, os soldados de linha de frente do seu sistema imunológico, cuja função é identificar e destruir células cancerígenas antes que elas se estabeleçam. E aqui está a estatística devastadora relacionada ao envelhecimento. A produção de melatonina diminui em até 70% entre as idades de 40 e 70 anos. A maioria das pessoas acima de 65 produz quantidades quase insignificantes durante o sono. Seu mecanismo interno mais poderoso de combate ao câncer está funcionando com uma fração da sua capacidade. Um estudo de 2019 da Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer classificou o trabalho em turno noturno, que interrompe cronicamente a arquitetura do sono, como um provável carcinógeno humano. Não um fator de risco, um carcinógeno, na mesma categoria que certos pesticidas e produtos químicos industriais. É assim que a interrupção do sono é séria para o risco de câncer. Eu tive uma paciente, Eleanor, 71 anos, de Scottsdale, Arizona, uma enfermeira aposentada que dormia apenas 5 a 6 horas por noite e acordava com frequência. Seu painel imunológico mostrou atividade severamente reduzida das células natural killer. Trabalhamos juntos em um protocolo de recalibração do sono. Horário consistente de dormir às 22 horas, escuridão total, temperatura do quarto reduzida para cerca de 19 graus Celsius, todas as telas desligadas 90 minutos antes de dormir, e uma pequena dose de suco de cereja azeda às 20 horas por seus precursores naturais de melatonina. Em 6 semanas, sua duração de sono chegou consistentemente a 7 horas e meia. No acompanhamento de 3 meses, sua contagem de células natural killer aumentou 47%. A equipe de oncologia ficou impressionada. Ela me disse que não dormia tão bem desde os seus 40 anos. A pesquisa é clara. Adultos acima de 60 anos que dormem consistentemente entre 7 e 8 horas e meia por noite em ambientes escuros e frescos têm taxas de mortalidade por câncer até 48% menores do que aqueles que dormem menos de 6 horas, de acordo com um estudo de coorte de 20 anos da Universidade da Califórnia, San Diego. Isso não é uma variável pequena. Esse é o interruptor principal. Para otimizar seu sono para proteção contra o câncer, faça o seguinte sem negociação. Defina um horário consistente para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Seu ritmo circadiano não tira folga. Deixe o quarto completamente escuro. Mesmo pequenas quantidades de luz reduzem a produção de melatonina. Mantenha a temperatura do quarto entre aproximadamente 18 graus Celsius e 20 graus Celsius. Evite comer dentro de 3 horas antes de dormir, porque a digestão compete com o trabalho de reparo celular que seu corpo precisa priorizar durante a noite. Sua dica de sinergia para o sono é combinar a otimização do sono com a exposição à luz solar pela manhã do hábito número 3, porque a luz da manhã regula seu ritmo circadiano e aumenta diretamente a produção de melatonina à noite. Os dois hábitos juntos criam um ambiente biológico no qual o câncer tem dificuldade de se desenvolver. Todos os estudos mencionados ao longo deste vídeo estão listados na descrição abaixo. Eu incentivo você a lê-los, compartilhá-los com seu médico e fazer perguntas que muitas vezes não há tempo para discutir nas consultas. Aqui está o que eu quero que você leve com você ao final. Você não é velho demais para prevenção. A ciência não tem limite de idade. Se você tem 55 ou 85 anos, se já teve um susto com câncer ou nunca pensou nisso, seu corpo mantém uma capacidade notável de curar, defender e regenerar quando você fornece o que ele precisa. Esses 5 hábitos, hidratação matinal, alimentos fermentados diariamente, caminhada metabólica, vegetais crucíferos ricos em sulforafano e sono restaurador, não são protocolos exóticos. São as condições para as quais sua biologia foi projetada para prosperar. Eles custam quase nada, não exigem receita. E todas as manhãs você tem uma nova oportunidade de começar. Sua independência,
sua qualidade de vida, sua capacidade de estar presente para as pessoas que você ama. Isso vale 30 minutos de caminhada, um copo de água e um horário para dormir. Não deixe ninguém dizer que é tarde demais. A pesquisa diz o contrário. E eu também. Se este vídeo te ajudou, por favor se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você se importa. Toda semana nós aprofundamos assim na ciência de envelhecer bem, e seu apoio torna esse trabalho possível. E agora eu quero ouvir você. Qual desses 5 hábitos você vai começar primeiro? E qual tem sido sua maior dificuldade para ter um bom sono? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio cada um deles.